Deus está aqui, celebre. Todos que são de Jesus, nossos pro mundo vivos pra luz, venham adorar o Salvador. Todos que sabem perseverar, na fé que tudo vencerá, venham adorar o Salvador. Vem, vem. Deus está perto de nós, chove o seu amor, venha o seu amor. Sua graça Nos salvou, chove o seu amor, venha o seu amor. Deus está perto de nós, chove o seu amor, venha o seu amor. tua graça Nos salvou, chove o seu amor, venha o seu amor. Deus está perto de nós. Porque nada pode abalar, Senhor, as estruturas. Nada pode nos separar. Deus está perto de nós. Cante. Nossa fé ninguém pode roubar. Deus está perto de nós. O seu trono não se abalará. Deus está perto de nós. Não há paz, nem o temor. Nos libertou, está o Senhor. Está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. Deus está perto de nós. Chove o seu amor, Conseguimos sentir a sua presença aqui, Senhor. Cante aí no seu lugar. Cante aí. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, Salvos por Cristo Jesus. Senhor Jesus. Deus está perto de nós, chove o seu amor, venha o seu amor. Sua graça nos salvou, chove
This is all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus be the center of your church. Jesus be the center of your church. And every knee will bow, and every tongue shall confess to Jesus. Jesus, there's power in the name of Jesus. Redemption in the name of Jesus. There's mercy in the name of Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Oh! Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Hallelujah. O mercado está vazio, seu trabalho já parou. O martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor. Toda a terra está em suspense pela volta do Senhor. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta
Os vagões de trens vazios passam ruas e quarteirões, aviões sem seus pilotos voam pra destruição. A cidade está deserta, suas vidas são barulho. Sai a última notícia: Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome a chamar. O Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. Ele vem me subindo, ouço um coro celestial, todo o céu está se abrindo em bem-vindo sem igual, como o som de muitas águas, nós ouvimos ecoar. Aleluias ao Cordeiro, nós chegamos para honrar. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome a chamar. O Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. Ele vem me mais uma vez, vamos adorar o Senhor, todo mundo. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome a chamar. O Rei
lendo aí no segundo livro dos Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 5, e o versículo de número 14. Obrigado, Daniel. Ok? Assim, Naamã desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a instrução do homem de Deus. Sua pele ficou saudável como a de uma criança e ele foi curado. Nós cantamos hoje acho que é O Mercado Está Vazio, né? Falamos O Rei Está Voltando, mas acho que o nome da música é O Mercado Está Vazio. E fala sobre a volta do rei, a volta do rei Jesus. É uma canção antiga, que nós acostumamos dizer que é um clássico, né? Que na verdade não deixa de ser um clássico, só que ao dizermos que é um clássico, não estamos dizendo que as outras muitas outras também não sejam, que o clássico ela é uma música boa, é uma música antiga e que vem sendo regravado por alguns cantores, como diz aí os músicos, numa pegada diferente, mas a letra fala sobre a volta do Senhor Jesus. E nós estamos esperando a volta de Jesus, nós estamos esperando a volta do Rei, o Rei Jesus. E nós sabemos que o Senhor Jesus, Ele virá buscar a sua igreja. E esse é o motivo pelo qual nós estamos aqui na noite de hoje. Se não fora isso, não estaríamos aqui. Um dia frio como hoje, seria bem mais aconselhável estarmos em casa, debaixo da coberta, tomando talvez um cafezinho quente. Mas como nós acreditamos piamente no arrebatamento da igreja, que o Rei Jesus, Ele voltará para buscar a sua igreja, nós estamos aqui nesta noite. E quero acreditar que nós estejamos aqui na noite de hoje pelo motivo pelo qual nós o amamos. Como já disse algumas vezes sobre a oração de um evangelista dos séculos passados, que ele, na sua oração, ele disse: Deus, se eu te sirvo apenas porque tenho medo de ir para o inferno, permita que as chamas do inferno me queimem. Deus, se eu te sirvo apenas porque quero entrar no céu, não permita que eu conheça a tua glória. Mas se eu te sirvo porque eu te amo, não me impeça de estar contigo. Então o nosso objetivo é porque nós amamos a Deus, e não porque nós estamos fazendo um negócio com Deus, mas porque nós amamos, porque nós sabemos que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Salvador, que Ele morreu por nós, não existe outro caminho, nós o amamos, Como disse um missionário dos países perseguidos, quando disseram para ele que Jesus era apenas uma invenção, um conto de fada, ele disse assim: ainda que vocês conseguissem provar para mim que Jesus é isso que vocês estão falando, ainda assim eu continuaria amando Ele. Então, precisamos seguir ao Senhor porque nós o amamos, porque nós acreditamos realmente que não existe outro caminho. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E não é ninguém vai, ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim.
porque quem vê a ele vê o Pai. É isso que ele diz. Então, o rei está voltando realmente, nós precisamos estar preparados. Eu sempre digo, não é tempo de estarmos nos preparando, é tempo de estarmos preparados. Vou me preparar. Esse vou me preparar pode custar a nossa salvação. Eu preciso estar preparado a todo tempo, e em todo tempo eu preciso. Vou deixar para amanhã, para que eu me prepare. Vou deixar para depois de me graduar, para me preparar. Não, eu preciso viver continuamente preparado. O cristão, ele deve ser convicto da sua salvação. Quando Pedro e João e Pedro estavam à Porta Formosa e foram abordados por um homem que não podia caminhar, e aquele homem pedindo esmola, estava ali sem condições de ter uma vida própria, sem que fosse auxiliado por alguém. Estava ali limosnando dia após dia. E aí Pedro e João vão entrando ao templo e aquele homem pede uma esmola. O que me chama a atenção na história, e não é o que eu quero falar aqui, já falei isso aqui na igreja já, talvez alguém se lembre. O que eu quero falar da história, que todos nós conhecemos essa história da Porta Formosa, é o seguinte: é que esses discípulos, eles estavam entrando para o momento da oração. E é isso que me chama a atenção. Os discípulos estavam entrando, estavam do lado de fora para entrar. Não estavam saindo da oração, é diferente. Porque tem pessoa que para orar por alguém, ele precisa primeiro entrar, orar e depois ele orar por essa pessoa enferma que necessita de oração. Os discípulos estavam indo para a oração. Eles não disseram para aquele coxo: espera um momento, nós vamos para o período da oração e assim que concluirmos a oração, nós voltaremos e oraremos por você. Não. Eles oraram e aquele homem passou a caminhar. Por que eles fizeram isso? Porque eles tinham uma vida convicta na presença de Deus. Eles tinham uma vida preparada. Eles viviam preparados. Essa deve ser a postura de todo o cristão. Por favor, você pode orar em meu favor? Espere eu orar primeiro. Não, o crente tem que estar preparado. Porque quando nós assumimos essa postura de dizer eu preciso me preparar, nós estamos na condição das virgens nécias, que estão ali, porém não tem azeite em depósito. O cristão precisa ter. Ele precisa estar preparado, em todo momento preparado. Aqueles homens ainda não tinham orado, mas eles tinham depósito. Então por isso eles oraram e aquele coxo levantou-se. Que nós possamos estar também preparados para o arrebatamento da igreja, que é uma realidade. O arrebatamento da igreja, a volta de Jesus, é uma realidade, é um fato. É um fato. E nós precisamos manter esse depósito que as virgens prudentes tinham, azeite em depósito.
Paulo disse a Timóteo: guarda o bom depósito que há em ti. Nós precisamos viver preparado. Aí alguém procura você em sua casa para orar por uma enfermidade ou alguma perturbação, e você diz: olha, deixa eu ligar para o fulano de tal para orar por você. Por que fazer isso? Porque não se sente preparado. Isso é perigoso. Se eu não me sinto preparado para orar por uma pessoa enferma ou repreender um demônio, como que eu posso estar preparado para subir com o Senhor Jesus? Então eu preciso estar preparado. Eu preciso estar preparado. Eu vou estar comentando com vocês a respeito deste texto que eu li aqui e falar sobre o Jordão de Deus. O Jordão de Deus. Esse texto bíblico que fala sobre Naamã, que é a personagem da história, é o protagonista da história aqui, Naamã. Eu acredito que você conhece essa história. Eu já falei inúmeras vezes a respeito desse texto bíblico de formas diferentes, com exposições diferentes. E nessa noite eu gostaria de meditar neste texto também com vocês, de uma forma talvez um pouco mais peculiar, trazendo uma visão a respeito de algo que às vezes desconhecemos, mas de algo que existe no nosso meio e que nós precisamos buscar a misericórdia de Deus. Antes de ler, também vi lá atrás dois amigos meus, o Diego e o Mateus. Sejam bem-vindos, Deus abençoe vocês. Este texto bíblico, ele fala a respeito de Naamã, é o protagonista. Todos nós conhecemos a história. Qual era o pecado de Naamã? E é isso que eu quero trazer para vocês na noite de hoje. Qual era o pecado? Todos nós conhecemos essa história. Sabemos que Naamã era leproso. Sabemos que Naamã era chefe do exército do rei da Síria, general lá na Síria. Não confunda Síria com Assíria, apesar que a Síria foi deletada da história, apenas a Síria hoje. Então era o chefe do exército do rei da Síria, e era leproso. E a Síria era inimiga de Israel, e viviam em batalhas, em guerras. Em uma dessas batalhas, foi levada de Israel uma jovem, uma menina, que era escrava na casa de Naamã. Então nós conhecemos a história de Naamã, como que ele teve conhecimento do profeta Eliseu, que vivia em Samaria. Nós sabemos o motivo pelo qual Naamã foi a Samaria. Ele queria ser curado. Todos nós conhecemos essa história básica da vida de Naamã. Conhecemos a respeito dos rios. Aqui fala a respeito do Jordão em Israel. E lá na Síria existiam outros dois que Naamã mencionou quando foi convidado a mergulhar no Jordão. Ele, irritado, ele menciona, comparando os rios da Síria, dizendo que eram melhores do que o Jordão. Bem, então nós conhecemos essa história, sabemos dos presentes. Eu já falei aqui na igreja a respeito dos presentes, o valor que ele levou monetariamente. Eu já falei aqui na igreja que o valor que Naamã levou, convertido para o dólar, quanto daria hoje? Quem ouviu deve lembrar-se. Então nós conhecemos isso, e não é sobre isso que eu quero comentar. Eu quero falar a respeito do pecado de Naamã. O pecado de Naamã. E é por isso que eu trago aqui falando a respeito do Jordão de Deus.
E estudando o texto bíblico, eu pensei, como que eu posso colocar o Jordão? Como que eu posso colocar? E eu achei interessante falar sobre o Jordão de Deus, e que todos nós precisamos passar por esse Jordão, que Deus tem um Jordão, e esse Jordão, o Jordão de Deus, às vezes o meu é diferente do seu, mas que todos nós temos que passar por esse Jordão. Todos nós temos que ter essa experiência no Jordão. Então Deus, Ele tem um Jordão para cada um de nós. E para vocês terem uma ideia, até o próprio Senhor Jesus teve que passar pelo Jordão. O próprio Jesus, sem pecado, ele passou pelo Jordão. Há um diferencial entre Naamã e Cristo. A diferença, eu não sei se você observou aqui nas entrelinhas do texto que nós acabamos de ler, que ele começa dizendo o seguinte: assim Naamã fez o quê? Assim Naamã desceu. Essa é a diferença entre Naamã e Cristo. Assim Naamã desceu. Desceu aonde? Ao Rio Jordão, ou ao Jordão. Então esse versículo ele começa dessa forma: assim Naamã desceu. Quando nós olhamos lá no Novo Testamento, no Evangelho que Marcos escreveu, no capítulo 1, versículo 9, diz assim: certo dia Jesus veio de Nazaré da Galileia, e João o batizou no Rio Jordão. A Bíblia não diz que Jesus desceu, mas fala que Naamã desceu. Jesus nunca precisou descer. Nunca precisou descer, porque a posição do Senhor Jesus era completamente diferente do que Naamã. Naamã precisou descer assim como nós. Se nós queríamos alcançar algo da parte de Deus, se nós queríamos alcançar o perdão de Deus para a nossa vida, há uma condição, e essa condição é descer. E quando fala descer, é porque nós estamos em cima. E para que nós possamos ter um encontro com Deus, alcançar a misericórdia de Deus, nós precisamos descer. Ninguém alcança a misericórdia de Deus, ninguém alcança o perdão de Deus se ele não descer. E aqui o texto ele inicia dizendo isso: e Naamã desceu ao Jordão. Olha só o que Deus ele faz com o homem. E aqui nós vemos a misericórdia de Deus, a misericórdia de Deus na nossa vida. E o próprio Naamã, ele replicou ali, dizendo, quando o servo de Eliseu trouxe para ele a mensagem de Eliseu, dizendo assim: o meu senhor, ou seja, o servo de Eliseu dizendo que Eliseu tinha dito que Naamã deveria ir ao Jordão e mergulhar 7 vezes, para que pudesse alcançar a cura. Bem, como já não bastasse o Naamã estar em Israel, agora a segunda prova, ele tinha que mergulhar no Rio Jordão se quisesse alcançar a cura. Porque a segunda condição, a segunda humilhação, para ele era humilhação. Primeiro, por quê? Porque a Síria é muito mais importante aos seus olhos do que Israel. Israel tinha perdido a guerra, Israel era pequeno. Então a Síria era mais importante. Agora ele deixar a Síria para ter que ir a Israel, um país subalterno, já era uma humilhação. Deixar a minha nação
a minha nação vencedora, para ir para uma nação escrava, aos seus olhos, para alcançar a cura, ou seja, na minha nação não há, eu tenho que ir lá. Já foi a primeira humilhação, a primeira condição que Deus fez com que Naamã passasse. Então vejam que os caminhos de Deus para a nossa vida, quando Deus Ele quer que alcancemos algo, Ele nos leva por um caminho, o caminho da humilhação. Quando nós queremos alcançar algo de Deus, alcançar a misericórdia de Deus, as dádivas de Deus, nós precisamos pagar um preço. Agora, lá em Israel, vem a notícia para Naamã: você quer ser curado? Vai ao Rio Jordão. E aí ele ficou indignado. E ele diz: não são melhores do que esse rio, Abana e Farpar, os rios de águas cristalinas da Síria? Então vejam que o que Deus estava tratando na vida de Naamã, tudo isso era a direção de Deus. E depois nós sabemos que Naamã se converteu, se tornou um homem de Deus, que ao retornar para a Síria, levou até terra de Israel, para que pudesse adorar a Deus, o Deus de Eliseu, o Deus de Israel, sobre aquela terra. Conhecemos essa história. O ponto final nós conhecemos. O que nós às vezes não conhecemos é aqui que está escondido nas entrelinhas, é o pecado de Naamã. E para que ele alcançasse a misericórdia de Deus, Deus o levou por este caminho, porque Deus queria trabalhar no pecado de Naamã. Qual era o pecado de Naamã? O orgulho. O orgulho era o pecado de Naamã. Para ele, como o grande general do exército da Síria, o homem respeitado por todos, agora ter que deixar a sua pátria vencedora para ir a Israel. Era Deus quebrando o orgulho de Naamã. Agora, Deus dirige Eliseu para que Eliseu dissesse para Naamã que ele deveria ir ao Jordão e mergulhar 7 vezes. Por que tudo isso? Por que tudo isso? Vejam só, há necessidade para Deus curar alguém, há necessidade de tudo isso? Há necessidade de você mergulhar em um rio 7 vezes para que Deus te cure? Por um lado, Deus fez isso para quebrar o orgulho de Naamã, e para mostrar que Deus realiza em certas ocasiões, em determinadas ocasiões, Deus realiza milagres de uma forma simples. Ao mesmo tempo que parece loucura, eu vejo de uma forma simples, que o milagre de Deus acontece nas coisas simples. Eu quero um milagre, o que é preciso? Simplesmente mergulhe no rio. Olha aqui, que fácil. Existe algo tão simples assim de ser curado? Mergulha. Mas aquela simplicidade, aquela ingenuidade, para Naamã era algo muito difícil. Se fosse para mim, Naamã Eliseu dissesse: olha, mergulha, eu ia mergulhar. É simples. Difícil fosse se você chegasse aqui querendo a cura e Deus dissesse para mim, falar para você assim: ó, vai lá e faça o IELTS e tira 8. Se você tirar 8 no IELTS, aí eu te curo. Aí é difícil. Agora, você chegar aqui e eu dizer: vai e mergulha ali no rio, ali na praia, é fácil demais. Isso Deus está mostrando que as coisas de Deus são simples.
Porém, para Naamã, ele não olhava dessa forma, porque o orgulho falou mais alto. Por quê? Porque o Jordão é um rio lamacento, é um rio sujo. Quem já foi lá sabe do que eu estou dizendo. É um rio sujo. Sabe aquela enxurrada de chuva, de barro? É assim. Quando você pisa lá, é barro no fundo do rio. Por isso ele diz a respeito dos rios da Síria, com águas cristalinas, Abarai Fapá. Então para ele aquilo era humilhante. Era humilhante aquilo. Deus não estava pedindo para ele tirar 8 no IELTS. Não. Deus estava apenas pedindo para que ele mergulhasse no Rio Jordão. Porque Deus, ele não sabia, mas Deus queria curá-lo do seu orgulho. Deus queria perdoá-lo. Deus queria usar a sua vida como testemunha lá na Síria. Mas ele não podia voltar para a Síria com aquele orgulho enraizado no seu ser. Então Deus queria primeiramente curá-lo daquele orgulho. E como curar daquele orgulho? Deus cura e Deus arranca, Deus quebra o nosso orgulho. São nas coisas simples. Às vezes nós pensamos que Deus vai pedir uma tarefa, um teste tão difícil para me humilhar e quebrar o meu orgulho. Essa é a tática humana. Quando você vê alguém orgulhoso, você então tenta fazer algo difícil. Não é assim? Eu começo por mim mesmo dizendo, lembrei agora, no Brasil, existe até hoje, quando pessoas da igreja serão ordenados, indicados ao ministério, diácono, presbítero, evangelista, pastor, passa por um crivo, que nós chamamos por um crivo. O que é o crivo? O crivo é uma peneirar. Passa por um crivo de vários pastores, e vários pastores vão crivar, vão peneirar esses candidatos, testá-los com perguntas bíblicas e com outras perguntas também que não são bíblicas, para ver se essa pessoa passa no crivo para ser um obreiro. E eu era responsável por essa comissão do crivo no Brasil. E como que nós víamos? Quando vi uma pessoa humilde, quando eu digo humilde, estou dizendo maltrapilho, dizendo humilde, pessoa que não via arrogante, orgulhoso, nós pegávamos mais leve com ele. Quando era alguém orgulhoso, que já chegava dizendo assim, não, eu tenho 2 graduações, sou professor disso, sou isso, aquilo, aí nós apertávamos. Para quebrar o orgulho dele. Quebrar o orgulho. Aí nós fazíamos perguntas difíceis que nós não fazíamos para outras pessoas que estavam ali. Olhávamos a pessoa que chegava humilde, não vamos fazer muita pergunta difícil porque não vai conseguir, mas é humilde. Mas quando chegava alguém que se dizia importante, conhecedor, aí nós apertávamos. O que é exegese? Aí a pessoa se batia. O que é soteriologia? Aí a pessoa virava para lá, virava para lá. O que é reumatologia? O que é pneumatologia? Então, essa é a tática humana, quebrar o orgulho dessa forma. Deus não, Deus ele quebra o nosso orgulho mandando mergulhar no Rio Jordão. Tenho certeza que alguém chegar orgulhoso para você, você vai dizer assim, vai fazer o IELTS, tira 8, e para vir conversar comigo, não é assim? Para conversar comigo, tira 8 no IELTS. Menos do que isso eu não converso contigo. Deus já diz diferente, mergulha no Jordão, porque Deus não quer reprovar-nos, Deus quer que todos passem no teste, todos, simplesmente. Mas Naamã, o orgulho dele falou muito alto, e ele ficou bravo, ficou irritado. Ele disse, pensava eu que pelo menos o Eliseu iria sair aqui, passar a mão sobre mim. Olha como que Deus faz para quebrar o orgulho. Imagina você
ir lá na minha casa, ok? Você vai lá na minha casa, enfermo, mal, e aí chega lá, bate a porta, quero conversar com o pastor, estou enfermo, quero que o pastor ore por mim. Aí eu digo, Anthony, vai lá e diga para ele ir lá no rio e mergulhar. Você vai sair murmurando, com certeza. Você vai sair lançando praga em mim. Fui lá na casa do pastor, nem abriu a porta direito. Pediu para o Antônio lá para mim mergulhar no rio. Parece loucura, mas Deus, ele trabalha nas coisas simples. Sim, nós encontramos vários exemplos na Bíblia. Eu já preguei aqui sobre as loucuras de Deus. Eu já preguei aqui sobre as loucuras de Deus, e isso é uma das loucuras. Agora imagina só, você chegar aqui no final do culto, pedir oração, ok? Pedir oração, pastor, eu estou enfermo, e eu pergunto, o que você tem? Aí você diz para mim assim, eu estou com um problema de visão, não estou enxergando direito. Aí eu pego para alguns dos obreiros aqui trazer uma lata de terra, e eu cuspo naquela terra ali, faço um lodo e passo no seu olho. Você vai deixar eu fazer isso? Vai nada. Você vai murmurar, esse pastor aí é um herege. É um herege isso. Não é verdade? Mas não foi isso que Jesus fez com o cego? São as loucuras de Deus. Nós devemos entender. Não é simples? Foi simples. E se Jesus dissesse para o cego assim, vai ao oculista? Aí ia ficar bravo. Não importa se é o cuspo, desde que cure. Israel precisava vencer Jericó, e Deus diz para Josué ordenar ao povo que ficasse dando volta sobre as muralhas de Jericó e gritando. Dá lá tantas voltas e grita, começa a gritar. Olha só. Mas caiu ou não caiu as muralhas? Caíram. Importante que caiam. Agora imagina você chegar aqui com um problema e eu falar assim, é o seguinte, quando terminar o culto, primeiro muro que você encontrar na cidade, fica meia hora gritando lá, que você vai receber a bênção. Você vai fazer isso? Não vai. Mas foi isso que Deus disse para Josué. São as loucuras de Deus. E os solteiros? É pior ainda os solteiros. Doido para casar. Já saiu da fase do esperei com paciência do Senhor. Já está lá naquele sair pelos valados, buscar os aleijados, os paralíticos, os cegos, trazer todos. Já está nessa fase já. Aí você chega aqui e diz, pastor, pelo amor de Deus, ora porque eu preciso casar ainda esse ano. Eu digo, ok, vamos orar, e você vai casar até o dia 31 de dezembro. E o que eu tenho que fazer? É o seguinte, Deus está falando para mim aqui que já preparou já para você uma esposa. Tá? E o que é a esposa? A esposa, ela está ali na K-Road ali, ela trabalha ali à noite na K-Road ali. Tá? Principalmente depois das 10 da noite, você passa, ela está trabalhando por ali. E aí? Não foi isso que Deus fez com Oséias? Deus deu uma prostituta para Oséias como esposa. Tinha um propósito, ok? Não vou entrar em detalhe aqui, às vezes não gosto de citar muito em aleatório assim, porque a pessoa não dá para explicar. Existe um fundo histórico de tudo isso, ok? Deus queria falar com Israel, tinha todo um fundo histórico, mas enfim, tá? Foi isso. E Oséias aceitou e casou, e a Bíblia diz que não só casou, mas amou aquela mulher que Deus deu para ele. Agora imagina você vem aqui no final do culto e eu digo para vocês, que é a profecia, o povo gosta de profecia, não gosta? Aí eu digo assim, jovem, é o seguinte, Deus está dizendo para mim que você vai casar com a prostituta. Você me dá um soco na cara na hora você me dá um soco na cara. Não é isso? Por quê? Porque nós só queremos receber de Deus aquilo que eu quero, não é isso? E nós falamos assim, Deus não dá coisa ruim para ninguém. E a esposa de Oséias?
Deus não dá coisa ruim para ninguém. Pensa bem. Pensa bem. Então são as loucuras de Deus. Aí Deus diz para o Abraão, diz o seguinte: Abraão, vai lá no monte e mata o seu filho. E se Deus pedisse isso? E se você chegar aqui e eu profetizar isso na sua vida? Olha quanta coisa. Então Deus, Ele tem suas formas de trabalhar. E aqui Deus está trabalhando na vida de Naamã, quebrando o orgulho de Naamã. Mergulha no rio. Mergulha no rio. É tão fácil para nós, né? Tão fácil. Olha Jesus. Olha Jesus. Eu li aqui, certo dia, Jesus, ninguém falou para Jesus. Jesus não estava leproso. Jesus não precisava disso, nada disso. Ele simplesmente, para dar o exemplo, a Bíblia diz: certo dia, Jesus veio de Nazaré da Galileia e João o batizou. Ou seja, lá vem Jesus para o Rio Jordão, aquele Jordão desprezado por Naamã, aquele Jordão que foi um fardo na vida de Naamã, aquele Jordão que foi tão difícil para Naamã, que Naamã teve dificuldade de enfrentar aquele Jordão. Jesus levemente vem descendo ao Rio Jordão para ser batizado por João, sem necessidade nenhuma enfrentar aquele rio sujo, lamacento. E ele poderia chegar até lá e dizer assim: João, é o seguinte, eu estou aqui, mas eu vou te batizar, você não, eu vou te batizar. Jesus não era orgulhoso, ele desce aquele rio, e João fala para ele: Senhor, eu que tinha que ir ao Senhor, o Senhor que vem a mim. E Jesus fala: João, batiza-me, para que se cumpra a palavra. Humildade, orgulho nenhum. Agora, Naamã, o orgulho estava enraizado, e Deus queria quebrar esse orgulho. Por que Deus queria fazer isso? Porque a pessoa orgulhosa é o seguinte: a pessoa orgulhosa, ela se sente muito poderosa. O orgulho faz com que as pessoas se sintam poderosas demais para se entregar a Deus, para aquilo que Deus manda. O orgulho, a pessoa, olha Naamã, agora chegar lá, ainda bem que Naamã era bem assessorado. Ainda bem. E qualquer dia eu vou pregar sobre os assessores de Naamã. Mas só aqui uma palhinha para vocês. Ainda bem que ele era bem assessorado. Quando Naamã, o orgulho ali, enraizado, ia dizer: não, mas os rios da Síria são melhores, o Eliseu nem saiu para passar a mão em mim. Eu já falei aqui, tem crente que gosta que passe a mão nele, não é? E Eliseu não era o tipo do profeta que passava a mão em ninguém, por isso que ele nem saiu. Mas Naamã queria, ele sentiu. Eu pensava que o Eliseu viria aqui e passaria a mão. Tem crente que é da linhagem da escola de Naamã, tem que viver passando a mão nele. Se não passar a mão nele, ele não vem à igreja, no bom sentido, tá? Tem crente que gosta, que fica alisando ele, fazendo cafuné nele, senão não vem à igreja mais. O grupo de Eliseu não era isso. Quer ser crente? Vai para o rio. Aqui a escola de Samaria, ninguém passa a mão em ninguém. Quer servir a Deus? Vai para o rio. Que dificuldade. Mas bem assessorado era Naamã. E os seus assessores dizem o seguinte: Rei, você não tem nada a perder. Não tem nada a perder, você só tem a ganhar. Moribundo você já está. Leproso você já está. Você vai morrer. Se você não mergulha, você vai morrer. Vai, mergulha. Ele ouviu seus assessores. Olha o orgulho. Chega na beira do rio, tem que tirar a sua roupa, aquela capa, aquela roupagem de general. Olha, tem muita gente que é só a roupa de importante, mas por baixo está enfermo. Naamã tinha aquela roupa
importante, aquela roupa de general, mas por baixo ninguém via a sua enfermidade, a sua lepra. Tem muita gente que você olha, só vê a capa dele, mas deixa ele tirar a roupa para você ver, está enfermo. E era isso que Deus queria. Deus queria que Naamã se despisse daquela capa, daquela roupa, daquela armadura, daquela vestidura. Deus queria que Naamã se despisse daquilo que ele valorizava, e as pessoas só viam apenas o exterior, o estereótipo de Naamã, mas ninguém conhecia o seu corpo branco pela lepra. E agora ele tem que fazer isso, remover a sua roupa diante dos seus soldados, dos seus subalternos, e agora ele teria que descer aquele rio, mergulhar naquele rio. Todos verão a minha enfermidade, o orgulho. E ele faz isso, e ele mergulha. E Deus começa a quebrar o orgulho de Naamã. Pouco a pouco, Deus vai quebrando o orgulho de Naamã. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Foram 7 mergulhos, mas o mais difícil é o primeiro. Os outros é tranquilo. O primeiro é o mais difícil. Quando Naamã conseguiu dar o primeiro mergulho, os outros 6, foi tranquilo. Foi tranquilo. Às vezes Deus pede algo para nós tão difícil. Às vezes Deus pede para também darmos 7 mergulhos. O difícil é o primeiro. Aí você diz, nossa, mas tanto. Não preocupe-se com o número. O primeiro passo é o mais difícil. Depois que você dá o primeiro passo, aí vai embora. Sabe quando você entra na água que está frio? Aí você, para entrar é difícil, mas depois que você entra, você diz, nossa, agora está gostoso. O difícil é entrar. O difícil é o primeiro passo. O difícil é o primeiro mergulho. Aí Deus quebrou o orgulho de Naamã. O orgulho deixa as pessoas poderosas demais para se entregar a Deus. O orgulho faz com que nós nos tornemos incrédulos, deixa as pessoas incrédulas diante de Deus, para o operar, para o trabalhar de Deus. Por que às vezes deixamos de colher as bênçãos de Deus na nossa vida? Porque o orgulho impede. O orgulho nos cega. O orgulho nos torna incrédulos diante de Deus. Mas Deus trabalhou na vida de Naamã, quebrou o orgulho dele, e quando ele sai da água, ele sai curado. E quando eu digo curado aqui, não é só a lepra, curado do seu orgulho. Não pense que a pior enfermidade era a lepra. A pior enfermidade de Naamã era o seu orgulho. Era o seu orgulho. Deus queria trabalhar no seu orgulho. E Deus curou. A cura, a principal cura na vida de Naamã aqui, não foi a lepra, foi o orgulho dele. Porque o momento que Deus curou o orgulho, ele alcançou o perdão de Deus. Ele alcançou a misericórdia de Deus. Ele alcançou a salvação de Deus. Ainda que continuasse leproso, mas ele tinha a cura da sua alma, que é o mais importante, que é a cura do nosso corpo físico. Nós precisamos buscar de Deus a misericórdia de Deus. E todos nós temos um Jordão para entrarmos. Alguns, como Naamã, é o Jordão aonde precisa quebrar o orgulho. Qual é o seu Jordão? Qual é o meu Jordão? O que eu preciso deixar no Jordão de Deus? O meu orgulho? A minha inveja? O que eu preciso deixar? A minha incredulidade? A minha arrogância? O que eu preciso deixar? O que eu preciso imergir no Jordão de Deus? Deus tem um Jordão para nós, graças a Deus, porque é nesse Jordão onde nós mergulhamos todos os nossos pecados, todas as nossas falhas, e quando saímos dali, saímos perdoados, curados pelo Senhor nosso Deus, e voltamos
para a pátria curá-los, testemunhando e dizendo, como disse Naamã, o verdadeiro Deus é o Deus de Israel. Esse é o verdadeiro Deus. Deixe Deus trabalhar na sua vida. Se necessário mergulhar no Jordão de Deus, mergulhe no Jordão de Deus. Mas tem tanta gente aqui ao meu lado que vão estar vendo o meu pecado. Mergulhe, não importa. Naamã venceu a timidez, o orgulho, a arrogância e se humilhou diante do Senhor e alcançou a misericórdia de Deus. Eu quero orar com você nessa noite. Vamos nos colocar, por gentileza, em pé.